Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Hola querido hermano, les saludo, les animo, de verdad, aunque seguimos en pandemia, estamos separados físicamente, pero unidos en un mismo sentir, y es en Cristo. Así que ánimo, un abrazo, ya luego nos vamos a ver, seguimos orando. Quería recordarles que la semana pasada el pastor Alfredo nos hizo un desafío para comprar Biblias para España. La primera semana de diciembre, los misioneros están preparando un encuentro especial con distintas familias que nunca han escuchado de Jesús, aunque no lo crean, nunca han escuchado de Jesús, y quieren ese día darles estas Biblias, regalar esta Biblia. Por eso están pidiendo apoyo, y nosotros como iglesia que estamos apoyando a nuestros misioneros, no solamente en oración, sino que también en ayuda, este desafío para usted, como dijo el pastor Alfredo, por favor, ore al Señor,
hagamos este encuentro de hacer lo máximo de Biblias posible para que Pastor Armando, Catarina, David, Samuel, Miriam tengan este respaldo y sepan que no están solos y vamos a estar ahí ese día. Por favor, en nombre de Jesús, ¿les parece? Así que vamos a orar ahora y la palabra de Dios dice, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Así que vamos a pedir a este Dios que nos ayude, que nos haga, permita poder estar descansados con Él. Oremos. Señor, yo sé que muchos de nosotros podemos estar, Señor, con una carga de enfermedad, con una carga, Señor, de familia, con una carga financiera, una carga quizá en el trabajo, una carga incluso por este encierro de la pandemia. Señor, rogamos en nombre de Jesús que tú te hagas presente, que tú lleves esta carga que nosotros tenemos, esta preocupación, esto tan trabajado, y que tú nos permitas descansar, Señor. Padre, bendice a cada una familia que aquí está representada. Señor, por cada situación que hemos orado como familia y como iglesia, también que tú lo tomes, Señor, que podamos realmente confiar y descansar en usted por misericordia, y que la palabra que hoy vamos a recibir sea una palabra, Señor, que llene nuestro corazón y que tú nos puedas hablar de una forma tan especial, Señor, y tan cariñosa como siempre tú lo haces. Señor, gracias por como pueblo podemos clamar a usted. Gracias porque le necesitamos. Gracias porque usted se hace presente. Bendecimos a cada uno, Señor, de nuestro hermano, también como nuestro misionero, para la gloria y honra suya. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Bendición. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, a ti yo correré, eres mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me cubrirá, refugio en tempestad, eres mi canción. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, Rey de mi corazón, soplo que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, eres mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, de mis días lo mejor, oh mi canción. Bueno es Dios, Dios, oh, 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 tú no me dejarás, no me dejarás jamás. 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 Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh. Olá,
Les saluda en la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno estar juntos nuevamente neste culto dominical. Nosotros entramos noviembre e já empezamos a ver algumas señales de que se acerca a Navidad, não é assim? Já começa a venda de decorações, algumas propagandas. É incrível que já estemos ao final do ano. Ano que, com toda a certeza, é muito distinto de todos os anteriores que nossas gerações viviam. Certamente ano muito difícil, pero podemos exclamar, Ebenezer, porque hasta aqui nos ha ajudado o Senhor. Amém? Amém. Agora, quando nós começamos a falar de la Navidad, o primeiro que deveríamos ter assim em la mente não são as decorações, o comércio, os regalos ou o viejito pascuero, sino que o próprio nome já lo di todo. Navidad é nascimento, pero não uno qualquer, sino o mais importante da história, o nascimento de Jesus entre nós outros. E por isso me gostaria hoje começar a falar a respeito de algumas dúvidas que vêm à nossa mente sobre Jesus. Porque, se somos sinceros, esta verdade é o Deus que se torna homem para nos salvar. Tem vários aspectos que são difíceis de entender. Hasta porque há mistérios de Deus involucrados neste conceito del imanente e transcendente. Há livro de teologia sistemática que creio ajudar muito neste entendimento, e foi escrito por Millard Erickson, e eu tomei como base este livro para o que quero transmitir. É interessante que o tema da humanidade de Jesucristo, em certa maneira, não desperta tanta atenção nem controvérsia como sua deidade, porque à primeira vista parece algo evidente. Fuera lo que fuese, Jesus seguro que deve de haver sido humano. Não é assim? Agora, a importância da humanidade de Jesus não se pode subestimar, já que o assunto da encarnação é soteriológico, ou seja, pertenece a nossa salvação. Mira que o problema humano é a imensa brecha entre Deus e nós outros. E esta brecha é, sem dúvida, ontológica. A ontologia é a rama da filosofia metafísica que estuda a natureza do ser enquanto ser e busca determinar as categorias fundamentais da existência e da realidade, assim como a maneira em que estes se relacionam entre si. Pero, onde quero chegar? Deus é muito superior a los humanos, tanto que a razão humana não o pode conhecer sem ajuda. Para que a humanidade le pueda conhecer, Deus tem que tomar a iniciativa. Pero o problema não é só ontológico, também há uma brecha espiritual e moral entre ambos, uma brecha criada por el pecado del hombre. Los hombres, mediante su próprio esforço moral, não podem contrarrestar su pecado para elevar-se ao nível de Deus. Para que haja comunhão entre ambos, têm que unir-se de alguma maneira. E isto, tradicionalmente, se entende que se conseguiu mediante a encarnação, em la qual a deidade e a humanidade se uniram em uma sola persona. Sin embargo, se Jesus não era realmente um de nós outros, a humanidade e a deidade não se uniram, e nós outros não podemos ser salvados. A validez de la obra é levada a cabo com a morte de Cristo, ou al menos sua aplicabilidade em lo que se refere a nós outros como seres humanos. Depende da realidade de sua humanidade, al igual que sua eficácia depende de lo genuína que seja sua deidade. Además, o ministério intercessor de Jesus depende de sua humanidade. Se realmente era um de nós outros, experimentando todas as tentações e pruebas humanas, então era capaz de empatizar e compreender nossas tentações como humanos. Por outra parte, se não era humano, ou só humano de forma incompleta,
não poderia interceder como lo hace um sacerdote a favor de los que representa. Entende? Vemos entonces um pouco da ampla evidência bíblica de que o homem Jesus era uma pessoa completamente humana, que não carecia de nenhum de los elementos essenciais da humanidade, que se encontra em cada um de nós. O primeiro aspecto é que tinha um corpo totalmente humano. Nació, não descendió de los cielos, não apareceu repentinamente em la tierra, sino que foi concebido em el ventre de uma madre humana e alimentado pré-natalmente como qualquer outro niño. Aunque sua concepção foi especial porque não intervino nenhum homem, o processo desde o momento por adelante aparentemente foi idêntico ao que experimenta qualquer outro feto humano. E aí vem a Navidad, o nascimento em Belém, aunque em circunstâncias muito especiais. Foi, sin embargo, um alumbramento humano normal. A terminologia empleada para relatar este nascimento é a mesma que é utilizada para relatar os nascimentos humanos normais. Jesus também tinha um árbol genealógico, como indicam as genealogias de Mateus e Lucas. Tuvo ancestros e provavelmente heredou genes de eles, como qualquer outro ser humano recebeu genes de seus antepassados. Não só o seu nascimento, sino também a vida de Jesus indicam que tuvo uma natureza humana física. Lucas 2:52. Jesus seguiu crescendo em sabedoria e estatura, e cada vez mais gozava do amor de Deus e de toda a gente. Ele cresceu fisicamente, alimentado por comida e água. Não tinha uma força física ilimitada. Sin embargo, seu corpo podia haver sido em alguns aspectos mais perfeito que os nossos, porque em ele não havia rastro de pecado que afetara sua saúde, nem pecado original, nem o personal próprio de todo ser humano. Jesus tinha as mesmas limitações fisiológicas e físicas que outros humanos, como eu e tu. Por isso, experimentou hambre quando ayunou. Vemos isto em Mateus 4:2. Também sofreu sede. Vemos isto em Juan 19:28. Ademais, ele experimentava fadiga quando viajava, como vemos em Juan 4:6. Provavelmente, também em muitas outras circunstâncias isto ocorreu. Portanto, é justificado que se sentira consternado quando seus discípulos se quedaram dormidos mientras ele orava em el huerto de Getsemane, porque experimentava o mesmo tipo de fatiga que eles. Não lhes estava pedindo nada que não se exigisse de si mesmo. Finalmente, Jesus sofreu fisicamente e morreu como todo o mundo. E isto resulta evidente em toda a história da crucifixão, pero quizá queda mais claro em Juan 19:34, onde nós leemos que lhe abriram o costado com uma lança, e de aí brotou água e sangue, indicando que já havia morto. Sem dúvida, havia sofrido fisicamente, de forma tão genuína como tu ou eu, pero em uma intensidade muito mais forte. Al haver sido golpeado, quando se lhe colocou a corona de espinas sobre a cabeça e quando se lhe introdujeron os clavos em las manos, muñecas e pés. Que Jesus tinha um corpo físico é evidente em el hecho de que seus coetâneos tinham uma percepção física genuína dele. Mira a forma vívida com a qual Juan lo expuso. Primeiro Juan 1:1, el verbo de vida. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto com nossos próprios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado com las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Juan está estabelecendo a verdade da natureza humana de Jesus. Ele realmente escutou, viu e tocou a Jesus.
El tacto para los griegos era el sentido más básico y más fiable, porque es una percepción directa. Ningún medio interviene entre o perceptor e o objeto percebido. Portanto, quando Juan habla de lo que hemos tocado com as manos, está recalcando lo física que foi a manifestação de Jesus. É bueno recordar que em los escritos de Pablo, la carne não se utiliza como el envoltório fisiológico, sino como la orientação humana natural de dar la espalda a Deus. Es la manera no regenerada de los humanos de hacer ou ver las cosas. Se Jesus foi um ser humano fisicamente autêntico, também foi completa e genuinamente humano em lo psicológico. Las Escrituras lhe atribuem o mesmo tipo de qualidades emocionais e intelectuais que nós encontramos em los demás homens. Pensava, razonava e sentia. Quando examinamos a personalidade de Jesus, encontramos toda a gama de emoções humanas. Por supuesto, amor. Se hace referência a um de seus discípulos como el discípulo a quem Jesus amava. Está em Juan 13:23. Quando Lázaro estava enfermo e Marta e Maria enviaram por Jesus, sua mensagem foi: Senhor, e aqui el que amas está enfermo. Isto está em Juan 11:3. Quando o jovem rico perguntou sobre como heredar a vida eterna, Jesus lo mirou e lo amou, como vemos em Marcos 10:21. Jesus sentiu compaixão ou piedade por aqueles que tinham hambre, dos que estavam enfermos ou perdidos. E vemos isto em várias passagens. A palavra grega usada para compaixão significa literalmente agitar-se los órgãos internos ou viscerais, é sentir em la guata. A Jesus lhe comoviam los apuros humanos. Jesus reacionava a diferentes situações com as emoções adequadas. Podia sentir-se desgostado e preocupado como lo estava antes de sua traição e crucifixão. Também experimentou alegria. Podia estar enojado ou afligido com a gente, e incluso indignado. Por supuesto, algumas destas emoções não provam por si mesmas que Jesus fora humano, porque Deus desde logo sente amor e compaixão, e também cólera e indignação ante o pecado. Sin embargo, algumas das reacções de Jesus são estritamente humanas. Por exemplo, mostra assombro ante situações positivas e negativas, se maravilha ante a fé del centurião, como vemos em Lucas 7:9, e também ante a incredulidade dos residentes de Nazaré, como vemos em Marcos 6:6. Também há referências de las preocupações de Jesus. Em ellas vemos sua particular reação humana a uma variedade de situações, especialmente seu sentido de la muerte a la que tinha que enfrentar-se. Era perfeitamente consciente de la necessidade e importância de sua missão. E quanta angústia sinto hasta que se cumpra. São as palavras de Jesus em Lucas 12:50. La consciência de lo que tinha que suceder turbava sua alma. Em el huerto del Getsemane era evidente que sofria uma luta interior e estava em tensão e parece que não desejava quedar-se solo. Em la cruz, su grito: Dios mío, ¿por que me has desamparado? Que vemos em Marcos 15:34. Foi uma expressão muito humana de soledad. Uma das reações mais humanas de Jesus sucedeu em la muerte de Lázaro. Vendo que Maria e seus companheiros choravam, Jesus se turbou e se comoveu profundamente, como declara Juan 11:33. Ele chorou, como vemos em el versículo 35, e se acercou à tumba comovido uma vez mais, como vemos em el versículo 38. A descrição aqui é muito vívida, porque para descrever o gemido do Espírito de Jesus, Juan escolhe um término que se utiliza para o ressople de los cavalos.
É óbvio que Jesus possuía uma natureza humana capaz de sentir uma pena e um pesar tão profundo como é que nós outros sentimos. Quando nós outros tratamos das qualidades intelectuais de Jesus, nos damos conta de que tinha uns conhecimentos extraordinários. Conhecia o passado, o presente e o futuro, hasta um ponto que não está ao alcance das pessoas normais. Por exemplo, ele sabia que pensavam tanto seus amigos como seus inimigos. Pudo adivinar o caráter de Natanael. Ele não necessitava que nadie lhe informara nada acerca de los demás, porque ele conhecia o interior do ser humano, como vemos em Juan 2:25. Ele sabia que a samaritana havia tenido 5 esposos e agora estava vivendo com um homem com ele que não estava casada. Sabia que Lázaro já estava morto. Sabia que Judas lhe traicionaria e que Pedro lhe negaria. Por supuesto, Jesus sabia todo o que lhe ia passar e realmente tinha um grande conhecimento do passado, do presente e do futuro, da natureza e do comportamento humano. Sin embargo, este conhecimento não estava isento de limites. Jesus com frequência hacía perguntas. E a impressão que se dá em los evangelhos é de que perguntava porque não sabia. O testemunho bíblico vai incluso mais allá. Em ao menos um caso, Jesus declarou expressamente que não conhecia sobre um assunto em particular. Al hablar sobre a segunda venida, dijo: pero de aquele dia e de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que estão en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Isto está em Marcos 13:32. É difícil explicar o hecho de que o conhecimento de Jesus era extraordinário em algumas matérias, pero desde logo limitado em outras. Quizá poderíamos dizer que tinha esse conhecimento quando era necessário para que cumprisse sua missão. Em outras matérias era tão ignorante como nos outros. Quizá. Agora, ignorância e erro são coisas muito distintas. Aunque expressou ignorância, nunca hizo uma declaração errônea. Parte da maravilha da encarnação é que, aunque a humanidade de Jesus implicava não conhecer algumas coisas, ele era consciente de suas limitações e não aventurava afirmações sobre estes assuntos. Temos que ter cuidado e evitar a suposição de que sua humanidade tinha todas nossas deficiências. Porque isso é medir a humanidade de Jesus segundo a nossa, em lugar de la nuestra por la suya. Nós devemos señalar também que Jesus assistia ao culto em la sinagoga e lo hacía de forma regular ou habitual. Vemos isso em Lucas 4:16, por exemplo. Sua vida de oração era uma indicação clara de sua dependência humana do Padre Celestial. Jesus orava com regularidade. Às vezes orava durante largo tempo e com grande intensidade, como em el horto de Getsemane. Antes de dar o importante passo de escolher a seus 12 discípulos, Jesus orou toda a noite. É evidente que Jesus se sentia dependente do Padre quando buscava guia, força e proteção contra o mal. Então, por que nós outros não lo haremos? Además, é de señalar que Jesus utilizava para falar de si mesmo uma terminologia que denota a humanidade. Por exemplo, em Juan 8:40, quando Jesus lhes disse a los judíos: "Ustedes, em cambio, querem matar-me, a mim, que lhes he expuesto a verdade que he recebido de parte de Deus. Abraão jamais haria tal coisa." Outros também utilizam este tipo de linguagem para referir-se a Jesus. Em seu sermão de Pentecostés, Pedro disse em Hechos 2:22: "Pueblo de Israel, escutem isto. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus ante ustedes com milagros, señales e prodígios, los quales realizou Deus entre ustedes por meio de ele, como bem lo sabem." Pablo também enfatiza o significado prático da humanidade de Jesus em 1 Timoteo 2:5. "Porque há um solo Deus
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Las Escrituras também hacen referência a que Jesus assumiu a carne, isto é, que se convertiu em homem. Paulo disse que Jesus se manifestou como homem. Juan dijo, e el verbo se hizo homem e habitou entre nós outros. Juan foi particularmente enfático neste tema em sua primeira carta. Um de seus propósitos era combater uma heresia que negava que Jesus havia sido genuinamente humano. Todo espírito que confiesa que Jesucristo ha venido em carne é de Deus. E todo espírito que não confiesa que Jesucristo ha venido em carne não é de Deus. Isto está em 1 Juan 4, 2, 3. E nestes casos, parece que a carne não se utiliza em el sentido paulino de que a humanidade lhe dá a espalda a Deus, sino más bien el sentido más básico de la naturaleza física. La misma ideia Pablo expressa em Gálatas 4:4. Pero quando se cumpriu el plazo, Deus enviou a su Hijo, nascido de uma mulher, nascido bajo la lei. Parece claro que os discípulos e os autores de los livros do Novo Testamento não se questionavam a humanidade de Jesus. Não se argumentava realmente este ponto, simplesmente se assumia. Os que estavam mais cerca de Jesus e que viviam com ele a diário, lhe consideravam tão completamente humano como eles mesmos. Eles puderam verificar que ele era humano por si mesmos. E quando, com o motivo da ressurreição de Jesus, se questionou se poderia ser um espírito, ele lhes invitou a que se asseguraram da certeza de sua humanidade por si mesmos. Lucas 24, 39. Mirem mis manos e mis pies, soy yo mismo, toquem-me e veam. Um espírito não tem carne nem huesos, como ven que los tengo yo. Ele hizo todo lo que hicieron ellos, excepto pecar e orar pedindo perdão. Comió com eles, sangrou, dormiu, chorou. Se Jesus não era humano, então nadie lo ha sido nunca. Veamos então algumas das implicações da humanidade de Jesus, uma vez que isto tem grande importância para a fé e a teologia cristiana como um todo. Primeiro, a morte expiatória de Jesus pode servir-nos realmente a nós outros. Não foi um alienígena, não foi um animal, não foi alguém estranho à raça humana el que morreu em la cruz. Foi de nós outros. E por isso mesmo é que podia realmente oferecer um sacrifício em nosso nome. Como o sacerdote do Antigo Testamento, Jesus foi um homem que ofereceu um sacrifício por los suyos. Segundo, Jesus de verdade pode compadecer-nos e interceder por nós outros, porque ele já é experimentado todo por lo que nós outros podemos passar. Quando, por exemplo, nós outros temos hambre, quando estamos cansados, ou quando nos sentimos solos, ele lo entende perfeitamente, porque ha passado por todo ele. Hebreus 4:15. Porque não temos um sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas debilidades, sino uno que já ha sido tentado em todo de la mesma maneira que nós outros, aunque sem pecado. Terceiro, Jesus manifesta a verdadeira naturaleza de la humanidade. Aunque a menudo nos sentimos inclinados a sacar conclusões sobre que é a humanidade através do exame indutivo de nós outros mesmos e de los que nos rodeiam, estes não são mais que exemplos imperfeitos de humanidade. Jesus não só nos dijo lo que era a perfeita humanidade, também nos lo demonstrou. Quarto, Jesus pode ser nosso exemplo. Não é uma superestrela celestial, sino alguém que viveu onde nós outros vivimos. Por lo tanto, podemos ter-lhe como modelo de vida cristiana. Os estándares bíblicos de comportamento humano, que parecem tão difíceis de levar a cabo, ele nos hace parecer humanamente possíveis.
Por supuesto, para isso deve haver uma dependência total de la gracia de Deus. E esto lo vemos em el hecho de que Jesus creesse que era necessário orar e depender del Padre, lo que nos indica que nós outros também devemos depender de Ele. Quinto, la naturaleza humana es buena. Nós tendemos a pensar em lo que se refere à natureza humana, e em particular à natureza física, como algo que é inerentemente malo, ou ao menos inferior a lo espiritual ou a lo imaterial. Pero el hecho de que Jesus tomara para si a forma humana completa é um recordatório de que o ser humano não é malo, é bueno. E sexto, Deus não é totalmente transcendente. Deus não está tão alejado da raça humana. Se pudo realmente viver entre nós outros, uma vez como autêntica persona, não é de surpreender que Ele pueda obrar entre os homens. E de hecho, lo haga também hoje, actualmente. Aleluia por esto. Queridos, nós nos regozijamos em que a encarnação foi real e foi completa, como dijo Juan em Juan 1, versículo 14. E el verbo se hizo hombre, e habitou entre nós outros. E hemos contemplado su glória, la glória que corresponde al Hijo unigênito del Padre, lleno de graça e de verdade. Que lindo, que tremendo é saber que Jesus foi totalmente homem sem deixar de ser Deus. É um mistério que nós vamos falar mais sobre isso. Há muito que estudar, há muito que meditar ao respeito de isto. Pero Jesus foi totalmente humano, 100% humano. Ele sabe lo que eu passo e lo que tu passas. Ele sabe tus problemas. Ele sabe tua ansiedade, sabe tua angústia, sabe tua tristeza, pero também sabe tua alegria, tu gozo, e quer que tu puedas estar experimentando isto em tu vida diária, aqui, agora. Por isso, nós podemos elevar nossas orações em nome de Ele, porque Ele é o sacerdote que está intercedendo por nós junto ao Padre. Que bueno saber que temos este sacerdote que é completo, que é pleno e que nos entende completamente. Que bueno que podemos entregar a Ele nossos pecados, nossos errores, nossas desobediências e receber de Ele o perdão que foi comprado em la cruz. Ele pagou o preço por mim e por ti. Este Jesus homem também é Jesus Deus. E por isso, Ele pode te levar à la salvação. Se hoje dia estás escutando este mensagem, pero nunca há entregado tu vida a este Jesus, Deus homem, para que Ele pueda sacar tus pecados e restabelecer a união, a comunhão com o Padre Celestial, para que tu puedas viver a vida eterna. Viver uma vida que vale a pena aqui, agora, e viver plenamente, abundantemente com Jesus por toda a eternidade. Se queres entregar tu vida a este Jesus, que te entende, que sabe como tu estás pensando e sabe tus dúvidas também, simplesmente haga uma oração, porque Jesus é sencillo. A complicação é del inimigo. Jesus é sencillo e está a uma oração de distância de ti. Assim que barra tu rosto, cerra tus ojos e junto com a igreja oremos. Senhor, graças porque tu miraste a mim, pecador, em meio a mis errores, em meio a minha desobediência, em meio a me caminhar por outro caminho. E me amaste, e me chamaste para ser tuyo, me chamaste para entregar a ti meus pecados e receber de ti o perdão, para entregar a ti mi cuerpo,
que carga a muerte para receber de ti a vida eterna. Senhor Jesus, eu entrego minha vida em tus manos. Tu eres mi Senhor e mi Salvador. Eu lo declaro e por esto entendo que hoje dia mi nombre está em el livro de la vida, donde nada e nadie pode sacarlo. Graças, Senhor, por me aceitar. Graças, Senhor, por me limpiar. Ajuda-me, Senhor, a viver uma vida sem pecar. Ajuda-me, Senhor, a resistir a las tentações. Ajuda-me a caminhar contigo, Senhor. Te dou graças em nome de tu Hijo amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bueno. Se hiciste hoje esta oração, entre em contato com nós outros. Queremos conhecer-te, queremos ajudar-te nesta caminhada. Nós não queremos que venha para a igreja. Queremos que conozca cada dia mais a Cristo e tenha esta relação personal com Ele. Claro que a igreja pode ajudar-te com a comunhão de los hermanos a estar juntos em la mesma fé, pero nós queremos que tenhas uma vida plena, uma vida llena de amor, uma vida llena de paz que só Deus pode dar-te. Assim que escrívanos e nós te ajudaremos nesta caminhada. Pero se já eres cristiano, está caminhando com Jesus, recuerda-te, não há nada que Jesus não haya passado, não haya sentido ou não haya pensado. Ele entende todo o que está em tu cabeça e tu coração. Someta-te a Ele e Ele cumprirá todas as promessas que estão em la palavra para ti. Que Deus te guarde, que Deus te guie e que Deus te bendiga. Senhor, te pido por cada lugar aqui representado, cada família representada por estas pessoas que estão hoje escutando este mensagem. Te pido, Senhor, que bendiga seus hogares, que bendiga suas vidas, Senhor. Restaura, Senhor, relações rotas. Restaura, Senhor, situações complicadas em el trabalho, situações complicadas em las finanças, Senhor. Restaura, Senhor, a prosperidade, Senhor, destes hogares, Senhor. Te pido, Senhor, por la saúde, Senhor. Há tantas pessoas sofrendo, Senhor, por enfermidades. Te pido, Senhor, por tu toque de sanação, cuidado e amor sobre eles, Senhor. Que possam sentir tu companhia, que possam sentir tu presença, que possam sentir tu poder fluyendo em seu físico, em suas emoções e em seu espírito, para que tenham sanação integral. Te pido isto, Senhor, te dando graças. Leva-nos, Senhor, para uma semana bendecida, bajo el tremendo e inagotável amor del Padre, bajo la paz incompreensível del Hijo e bajo la direção e el consuelo presente del Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te bendiga. Nos vemos pronto. Insaciables son
Música